Um novo capítulo pode estar prestes a começar no Corinthians. Uma mudança profunda, histórica, e coloca o futuro do clube nas mãos de quem sempre carregou essa camisa. Depois de décadas de crises, dívidas e decisões políticas, surge um projeto que promete transformar o futebol do Corinthians. Com transparência, profissionalismo e participação direta da Fiel. Antes de qualquer explicação, antes de qualquer detalhe técnico, uma coisa precisa ficar clara: o Corinthians continua sendo do povo, e agora mais do que nunca, pode voltar a ser comandado pelo próprio povo. Esse é o projeto que está mexendo com o futuro do clube. Esse é o projeto que promete romper com o passado. Esse é o projeto que promete devolver o Corinthians para o corintiano. Nos últimos dias, o nome Safiel tomou conta das redes sociais da torcida corintiana. Mas afinal, o que é esse projeto? Quem criou? Como funciona e por que tanta gente está dizendo que ele pode ser um divisor de águas para o Corinthians? Hoje eu te explico tudo de um jeito simples e direto. O que é a Safiel? A Safiel é um projeto criado exclusivamente para transformar o futebol do Corinthians em SAF. Mas com um detalhe muito importante: uma SAF sem dono, uma SAF onde os donos serão os torcedores que comprarem ações. Nada de bilionário mandando no clube, nada de estrangeiro comprando o timão. A gestão continua sendo dos corintianos e para os corintianos. Quem criou a Safiel? A Safiel foi idealizada por 4 corintianos conhecidos por sua atuação profissional e por defenderem um modelo moderno e democrático de gestão. Eduardo Salucci, advogado especialista em governança e direito societário. Carlos Teixeira, gestor e empresário. Maurício Chamati, especialista em mercado financeiro e análise de investimentos. E Lucas Brasil, profissional de comunicação e marketing esportivo. Eles criaram o projeto, mas não serão os donos da SAF. O controle será totalmente da torcida. Como funciona a Safiel? A Safiel assume todo o poder do futebol do Corinthians, e isso significa uma mudança histórica. A Safiel passa a comandar o departamento do futebol, decidir contratações, administra receitas e despesas, controla categorias de base, executa planejamento esportivo e financeiro e define metas e orçamentos e prioridades. E o mais importante, conselheiros, grupos políticos, diretores tradicionais e figuras conhecidas do clube deixam de mandar no futebol. Eles não terão mais poder de decisão. Mudança estrutural importante. A partir da Safiel, não existe mais interferência política no futebol. A SAF encerra décadas de influência de conselheiros e grupos internos. O Corinthians passa a ser gerido como empresa profissional, com conselheiros independentes, auditorias e metas. A Safiel substitui a velha estrutura do clube do futebol. Quem manda agora é uma gestão técnica, profissional e fiscalizada. O dono do futebol passa a ser a torcida, milhares de torcedores acionistas dividindo o poder, não meia dúzia decidindo tudo. Quem será o dono da Safiel? A Safiel não pertence a políticos, não pertence a conselheiros, não pertence a empresários. Os donos serão os torcedores que comprarem ações. O modelo determina poder distribuído entre milhares, nenhum acionista pode dominar, controle sempre popular, transparência obrigatória, decisões profissionais não políticas. É literalmente o Corinthians no comando da Fiel e longe da política interna. Ponto mais importante do projeto: a Safiel não vai pertencer aos fundadores, não é deles, não será deles e nunca poderá ser deles. A Safiel é um projeto pensado para ser de todos os corintianos, para orientar, proteger e dar transparência, caso um dia o clube precise discutir SAF. É o contrário de um grupo querendo comprar o Corinthians. É um grupo querendo impedir que alguém compre o Corinthians sem a aprovação da Fiel. Como isso ajuda o Corinthians? A Safiel permite a entrada imediata de capital, a redução de dívidas, mais dinheiro para contratações, a profissionalização real, auditorias e controles rígidos, o fim da interferência política que atrapalha o clube há décadas. É uma reconstrução estrutural do futebol corintiano. Para onde vai o dinheiro das ações? Um dos pontos mais importantes e talvez o mais sensível do projeto Safiel é a forma como o dinheiro dos torcedores será administrado. E é preciso deixar isso absolutamente claro.
O dinheiro pago na compra das ações não vai para o Corinthians inicialmente, não entra no caixa do clube social, não passa pelas mãos de dirigentes, não pode ser desviado para outra finalidade. Esse valor é depositado diretamente na estrutura jurídica da Safiel, que funciona de forma separada e independente do clube. E essa separação não é simbólica, ela é legal, contratual e obrigatória por lei. Ou seja, o dinheiro das ações não pode sair da Safiel, não pode ir para terceiros, não pode ser transferido para contas pessoais e não pode financiar campanhas internas ou grupos políticos. A legislação de SAF impede qualquer movimentação fora do escopo definido no contrato. E o contrato da Safiel determina exatamente para onde esse recurso vai, que é para o pagamento das dívidas do futebol, a organização administrativa da SAF, a profissionalização da gestão, a reestruturação completa do departamento de futebol. Isso significa, de forma direta e objetiva, que a velha estrutura política do Corinthians perde totalmente o poder sobre o futebol. Conselheiros, grupos internos e figuras que comandam o clube por décadas não terão mais acesso ao dinheiro e não terão mais controle operacional. A Safiel assume essa responsabilidade, com regras rígidas de governança, auditoria externa e transparência contínua. No modelo proposto, o torcedor pode comprar ações sabendo que o dinheiro tem destino obrigatório, não existe risco de desvio para interesses particulares, o uso é fiscalizado, tudo é documentado por lei. A gestão do futebol ficará nas mãos de profissionais e não de políticos. É uma mudança profunda, uma ruptura completa com o passado. E, acima de tudo, um modelo onde quem coloca o dinheiro tem a garantia que ele será usado exatamente onde deve ser usado, para reorganizar o Corinthians e reconstruir o futebol do clube, longe de qualquer interferência política. Royalties para o Parque São Jorge. Outro ponto fundamental do modelo da Safiel é a relação financeira entre SAF e o clube associativo, o Parque São Jorge. Mesmo com o futebol sendo transferido para a Safiel, o clube social continua existindo e passa a receber uma renda fixa e permanente, royalties mensais. Esses royalties funcionam como uma alocação de marca e uma compensação pela utilização do nome, da história e da estrutura do Corinthians. Ou seja, enquanto a Safiel administra o futebol de forma profissional e independente, o Parque São Jorge passa a receber uma receita recorrente, contrato por contrato, mês após mês. Isso significa entrada garantida de dinheiro para o clube social, previsibilidade financeira, fim da dependência do futebol para fechar contas, segurança jurídica, já que o pagamento dos royalties é obrigatório por contrato e protegido por lei, e com isso, o Parque São Jorge se mantém sustentável enquanto o futebol é profissionalizado. É um modelo moderno, já utilizado em clubes europeus e que cria uma relação voluntária, transparente e obrigatória entre as duas partes. Exemplo internacional: o modelo Bayern de Munique. Um dos pontos mais interessantes da Safiel é que ela não inventa algo impossível. Na verdade, esse modelo, onde a torcida participa e não existe um dono bilionário mandando no clube, já é usado em um dos maiores clubes do mundo, o Bayern de Munique. O Bayern de Munique funciona com um sistema em que a maioria das ações pertence a torcedores e associados, e apenas uma parte é dividida entre empresas parceiras. Ou seja, o clube não tem dono, ninguém manda sozinho, a torcida tem peso, a gestão é profissional, o clube é organizado e extremamente vencedor. Esse modelo é exatamente o que a Safiel propõe adaptar para o Corinthians. Perguntas frequentes: a Safiel transforma o Corinthians em SAF? Sim, mas somente o futebol, e com um controle popular, não privado. Quem será o dono da Safiel? Os torcedores que comprarem ações. Ninguém pode ter controle absoluto. Os fundadores serão donos? Não, eles criaram o modelo, não a propriedade. O clube social continua existindo? Sim, 100% igual, só o futebol que vira empresa. Um investidor pode comprar tudo? Não, o modelo impede controle individual. Isso ajuda a pagar dívidas? Sim, parte do dinheiro das vendas de ações vai para o saneamento financeiro. Muda algo agora? Não, só muda quando houver votação e aprovação dos sócios e da Fiel. Encerramento.
Hoje, a Safiel surge como um ponto de virada. Não é apenas um projeto financeiro, nem apenas uma mudança administrativa. É a chance real de reconstruir o Corinthians, de romper com décadas de interesses políticos e de colocar o clube onde ele sempre deveria estar, nas mãos da fiel torcida. Se funcionar, o Corinthians pode seguir o caminho dos maiores clubes do mundo. Pode se tornar mais forte, moderno, competitivo e, acima de tudo, mais popular. Pela primeira vez, o torcedor não vai mais só torcer. Ele vai participar, vai decidir, vai ser dono. A Safiel não é de um grupo. A Safiel não é de um investidor. A Safiel não é de ninguém. A Safiel é do Corinthians. E o Corinthians é do povo. E nada do povo pode ser derrotado. O futuro está chegando. E como sempre, quem vai empurrar o timão para frente é você, fiel torcedor. O Corinthians é gigante e pode ficar maior ainda. Agora a história está em nossas mãos.